Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro nosso aqui pelos caminhos virtuais, falando diretamente do Centro Espírita Apóstolos do Bem de Indaiatuba, São Paulo. Para que a gente possa começar as reflexões de hoje, eu vou pedir a todos que fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e juntos, em uma só voz, digamos: Senhor, agradeço a Ti por mais um dia. Agradeço a Ti pela minha saúde. Agradeço a Ti por tudo que tenho, por tudo que sou. Mas acima de tudo, Senhor, além de agradecer, eu te peço por aqueles que não terminaram o dia de hoje, por aqueles nossos irmãos que não têm saúde, por aqueles nossos irmãos que têm pouco e que ainda não são o que gostariam de ser. Pedimos humildemente pelos aflitos, pelos sequiosos de justiça, pelos necessitados de um ombro amigo, de um cobertor, um pedaço de pão, enfim, uma palavra amiga. E é pensando em todos nós, necessitados da matéria e do espírito, que nós te pedimos, Pai, olhar por todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Para a nossa reflexão de hoje, eu retirei o tema dentro deste livro aqui. Palavras para a Alma, de Ana Teresa Casmami, ou Casmami, não sei sinceramente. Lá no capítulo 13º, nós temos como título afetividade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre afetividade. É um capítulo que tem 5 páginas, 10 folhas, que eu vou ler alguns trechos, 4 trechos, e nós vamos comentar sobre afetividade. É um livro espírita, e vocês logo perceberão por quê. Começa o livro, o capítulo Afetividade, com a seguinte citação de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, item 10. Abre aspas. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Fecha aspas. Um espírito protetor. E aí a Ana Teresa começa o capítulo dizendo assim: quando ouvimos a palavra afeto, imediatamente pensamos em amor. Muitas vezes nós até substituímos uma palavra pela outra, como se ambas tivessem o mesmo significado. Em decorrência disso, costumamos dizer tenho afeto ou não tenho afeto por alguém. Seria a afetividade algo de que alguns de nós nasceram desprovidos, ou ao contrário, uma virtude que alguns já possuem de modo pleno? Allan Kardec esclarece o assunto na resposta à questão 768 de O Livro dos Espíritos. Diz assim o comentário nesta pergunta: todos nós precisamos uns dos outros para poder progredir, para poder sobreviver, pois nenhuma pessoa nasce completa. É na convivência que cada um de nós assegura condições para que haja bem-estar e progresso de todos. Para que isso seja possível, é necessário que todos nós sejamos permeáveis à troca, ao dar e receber, variando entre nós o grau em que essa permeabilidade se dá.
Vejam, então, nesse primeiro trecho, a Ana Teresa usa a citação o comentário de Kardec, a pergunta 768 do Livro dos Espíritos, para dizer que a convivência ela é enriquecedora, tanto para nós como para todos aqueles com os quais nós convivemos. Nós aprendemos, nós ensinamos, nós doamos e nós recebemos. Esta troca, ela se faz necessária para o progresso de cada espírito e, consequentemente, para o progresso da humanidade, ou seja, o progresso do planeta Terra. E nós estamos convivendo juntos, aqui encarnados, há milênios, seja desde o homem das cavernas até os dias de hoje. E este convívio faz com que nós permite com que nós façamos trocas de conhecimento, de sabedoria, e através do exemplo, como o exemplo que o Mestre Jesus deixou a todos nós vamos nos melhorando. Continua o texto. Somos assim capazes de ser tocados e tocar a alma uns dos outros, simultaneamente e independentemente, também indefinidamente. E muitas vezes, sem consciência do quanto nós nos tocamos mutuamente. A afetividade, então, seria a condição humana de todos nós, ou seja, a afetividade nos constitui e independe da nossa vontade para tal. O que varia em cada espírito, então, é o grau, a intensidade, a qualidade. Enfim, o modo como essa afetividade se mostra em cada um de nós. Vejam, aqui a Ana Teresa mostra que através desta troca nós tocamos as outras pessoas. Claro, durante a convivência, seja em casa, no trabalho, na escola, na casa espírita ou no templo religioso, nós estamos o tempo todo observando e estamos o tempo todo sendo observados. Isto significa que, ao observarmos, nós interpretamos as atitudes, os pensamentos e as palavras das outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós tocamos, ou seja, nós, ao sermos observados, nós influenciamos as outras pessoas pelaquilo que nós pensamos, falamos e fazemos através do exemplo. Mais uma vez, voltando ao caso, ao exemplo do nosso Mestre Jesus, ele, através do que disse e do que fez aqui na Terra, ainda nos influencia até hoje. Porque nós lemos, nós estudamos os ensinamentos do Mestre e isso nos toca cada vez que nós temos contato com esses ensinamentos. E o Mestre sabia e sabe muito bem que é assim que funciona. Ora, então, nós podemos transpor esse raciocínio de tocar e ser tocado, de influenciar e ser influenciado. Como diz a Ana Teresa, a afetividade é uma condição de todos nós. Então nós afetamos as outras pessoas e nós somos afetados pelas outras pessoas. Ou seja, nessa colocação do comentário do Livro dos Espíritos, nós conseguimos perceber que a afetividade é a qualidade de afetar, de influenciar as outras pessoas. E, assim como nós temos afetos e temos desafetos,
nós podemos tocar, podemos afetar as outras pessoas, para o bem e para o mal. E também podemos ser afetados pelas outras pessoas. Nós podemos ser influenciados para o bem e para o mal. Mas a escolha é nossa. Nós podemos permitir sermos tocados por essa ou por aquela pessoa. Continuando aqui, a Ana Teresa cita o livro Na Era do Espírito. E aqui ela diz: Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier, como médium. Também tem um comentário de José Herculano Pires. Diz que é da edição de 1973, capítulo 27. Abre aspas. O amor, em sua luminosa liberdade, é independente em suas escolhas e manifestações. No entanto, o amor obedece igualmente ao mesmo princípio. Livre na sementeira e escravo na colheita. Ou seja, esse é o mesmo enunciado que a lei de ação e reação. Hoje, nós estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, porque estamos colhendo o que foi plantado em encarnações anteriores. Foi plantado no passado desta nossa mesma encarnação. E o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós fazemos hoje é a semeadura, a plantação do que nós vamos colher no futuro dessa encarnação ou no futuro das próximas encarnações. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, eu tenho certeza, porque eu sei que eu não falo só de mim, todos nós aqui encarnados e os desencarnados que convivem conosco aqui na superfície do planeta Terra, todos nós somos ainda espíritos muito imperfeitos. Somos espíritos ainda muito orgulhosos e muito egoístas. Então eu falo sem medo de errar que todos nós sofremos, porque as consequências do que nós semeamos no passado são muito, muito duras. E quem de nós não gostaria de amanhã, ao abrir os olhos, perceber que não mais sofre? Só que não é assim que funciona a justiça divina. Não é uma pílula que nós tomamos e no dia seguinte os sintomas desaparecem. Não. Nós só vamos parar de sofrer, ou vamos começar a sofrer menos, quando nós mudarmos nossas palavras, nossos pensamentos e nossas atitudes. E quando a gente precisa fazer isso? Hoje, agora. Quanto antes começarmos, quanto antes mudarmos os nossos comportamentos, mais cedo nossos sofrimentos irão diminuindo até cessarem. É muito difícil. Eu reconheço e eu admito por todos nós que é muito difícil não escolher a porta larga. Mas necessitamos, enfim, nós esperamos pelo dia em que o sofrimento diminua. Mas isso depende da nossa única vontade. Então, amanhã, em vez de abrir os olhos e perceber que o sofrimento cessou, vamos abrir os olhos e dizer: a partir de agora, eu vou mudar de atitude, vou mudar de pensamentos e vou mudar de palavras, porque eu não aguento mais sofrer. Continuando a leitura, esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, edição da FEP de 2018, do Allan Kardec, capítulo 11º, item 9. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado.
É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, ou o ser humano, por mais abjeto, mais vil e mais criminoso que seja, dedica a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição. Ou seja, todos nós, quando fomos criados, Deus colocou amor dentro de nós. Então nós sabemos, nós sentimos este amor. E também nós temos dentro de nós todas as condições para pararmos de sofrer, para mudarmos a nossa semeadura e assim mudarmos o nosso futuro. Para que isso aconteça, basta que a gente decida, escolha mudar de caminho. Basta que nós tenhamos vontade, mas não vontade momentânea. A vontade definitiva. Eu sou filho de Deus. Todos nós somos. Nosso destino é a perfeição, é a felicidade. Nosso destino é o exercício pleno da caridade, o exercício pleno do amor ao próximo. Nosso destino não é sofrimento. Então por que continuamos e insistimos em escolher sofrer? Porque somos preguiçosos. Porque esperamos que a misericórdia divina nos abrace e resolva as nossas dificuldades. Mas nós não podemos esquecer que Deus é bom, mas primeiro Deus é justo. Então, quando nós cometemos um equívoco, primeiro é aplicada a justiça divina. Erro aqui, dívida agora, que deve ser paga. Essa dívida deve ser paga com a justiça divina. E como deve ser feito isso? Aí é aplicada a misericórdia. Porque se nós fôssemos pagar a nossa dívida de uma vez só, não aguentaríamos o sofrimento. Então a misericórdia divina age junto com a justiça de forma que nós consigamos pagar cada centavo dessa dívida, mas com o menor sofrimento possível. E aí vocês vão dizer assim: Alexandre, pelo amor de Deus, se o que eu estou sofrendo hoje é o mínimo possível, eu não quero nem imaginar o máximo. Nem queiramos. Deus é nosso Pai. Deus nos ama plenamente e quer o nosso bem. Um último trecho sobre a afetividade, diz lá a Ana Teresa: precisamos de um constante asseguramento de nossas capacidades, cujo cuidado conseguimos pouco a pouco. Para tal é necessário um pouco de recolhimento, de reflexão, de sossego íntimo para sedimentar a compreensão sobre nós mesmos. Assim, é preciso buscar flexibilizar esses posicionamentos opostos, cuja fixação em alguns deles nos impede de experimentar verdadeiras entregas afetivas. Tal decisão implica tanto abrir mão da segurança de movimentos conhecidos, quanto um lançar-se a novas possibilidades de existir. Esse exercício de entrega oferece desconforto, mas certamente abre caminhos para uma existência mais rica e plena de sentidos. Sabe, lendo esse último trecho, eu consigo perceber claramente o seguinte raciocínio: eu hoje estou em sofrimento. Eu hoje continuo utilizando do meu orgulho e do meu egoísmo, prejudicando pessoas, enganando, traindo, matando, roubando, mais um monte de outras coisas que eu não deveria fazer, pensar e falar. Então, por que não se dedicar ao trabalho voluntário? Nós, por exemplo, aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, temos um departamento de assistência ao idoso. Nós temos aqui um local chamado Lar de Velhos Emmanuel. Fica aqui em Indaiatuba mesmo, a algumas quadras aqui da casa. Lá, no lar, idosos são acolhidos. Tem um lar. E eu digo que é um lar porque lá eles são tratados, tem o convívio com uma família. Não a família deles,
mas uma família, não uma família de sangue, mas tem alguém que os ama, tem um convívio de quem os quer bem. O lar de velhos tem 2 dias, em 2 dias ou em horários diferentes, ele está aberto à visitação pública. Poucas são as pessoas que lá se acercam para simplesmente dedicar o seu tempo a dar atenção a tantas histórias maravilhosas que os idosos têm para contar. Existem orfanatos, existem casas de detenção, existem inúmeros locais onde pessoas necessitadas são acolhidas. E o trabalho voluntário é a forma mais fácil, mais simples de pararmos de errar. Porque enquanto estivermos nos dedicando ao trabalho, ao bem, não estaremos pensando, nem falando, nem fazendo o mal. E aí, no final do dia, estaremos exaustos? Sim. Mas nosso espírito estará radiante. Nosso espírito protetor, então, estará muito feliz. Porque fizemos a escolha certa, escolhemos a porta estreita. Escolhemos afetar as outras pessoas para o bem. E escolhemos nos deixar sermos afetados pela prática do bem. Garanto a vocês que, por menor que seja o tempo de dedicação ao próximo, durante os 30 dias no mês, 1 hora que seja, que nós nos dediquemos ao próximo, isso trará a nós uma paz de espírito indescritível. Praticar o bem é muito bom. Para aqueles que recebem o bem praticado, mas para nós também, que somos os primeiros beneficiados da caridade. Para que a gente possa encerrar o nosso raciocínio sobre afetividade, sobre como afetar as outras pessoas e como nos deixar afetar para o bem, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que tem o título O Cristo Consolador. Lá, nas Instruções dos Espíritos, com o subtítulo O Advento do Espírito de Verdade, no item 6, nós temos o seguinte trecho. Em verdade digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são bem amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos deste mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos trabalhei vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, queridos irmãos e irmãs, para que nós possamos encerrar as nossas reflexões de hoje sobre afetividade, que nós todos possamos escolher fazer de cada dia de nossas vidas como o 25 de dezembro. Sim, dia de Natal, todos nós acordamos com o coração voltado ao bem. Nosso pensamento está brilhante, está recheado de boas intenções. Estamos prontos para afetar todos aqueles que nós vamos conviver com boas energias, com boas palavras e com boas atitudes. Então, que cada um de nós possamos fazer de 2023, os 364 dias de 2023, sejam iguais ao dia 25 de dezembro. E assim, se cada um fizer a sua parte,
a humanidade se tornará melhor e o planeta Terra se tornará um local para melhor convivermos e afetarmos uns aos outros positivamente. Assim encerramos nossa reflexão de hoje. E para que nós possamos terminar o nosso encontro, eu vou convidar a todos que cerremos nossos olhos, elevemos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e do fundo do nosso coração, cheio de paz, e da nossa mente fixada no bem, digamos em um só pensamento: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas na exata medida em que sinceramente perdoarmos de coração os nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática do mal, hoje e sempre. Que assim seja.